Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o príncipe da paz. Um príncipe é um governador, é um regente, e Cristo é o regente e aquele que governa a paz. Assim diz Isaías capítulo 9, verso 6, que Cristo é o príncipe da paz. Mas isto é conflitante com o estilo de vida dos homens, onde geralmente existe inquietações, como nos momentos que vemos aqui no barco. Cristo dormindo em paz e os homens aterrorizados, aflitos e inquietos. O texto que nós lemos aqui, ele nos diz no verso 35 que já era tarde, era parte da tarde daquele dia, já era tarde. E me fez refletir um pouco acerca de como estava sendo aquele dia de Jesus. E ao analisarmos como estava sendo aquele dia de Jesus, nós podemos notar que era um sábado, esse dia que era um sábado. E na época ainda antes de Cristo morrer e ressuscitar, guardava-se o quarto mandamento observando o sábado. Então eles estavam no dia do quarto mandamento, que hoje é o dia do Senhor, após a ressurreição de Cristo. E analisando como estava sendo aquele dia, nós podemos ficar surpresos com a quantidade de atividades que Jesus estava tendo naquele dia. Olha só, eu vou abordar apenas algumas, superficialmente, por uma questão de tempo. Veja aqui no capítulo 3, ele entra de novo na sinagoga. E agora havia ali um homem que tinha a mão ressequida. E ele cura novamente. Ele cura um outro homem agora. Os fariseus já estavam o censurando. E então ele diz aqui, no capítulo 2, no capítulo 3, verso 3, verso 4. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Depois disso, aqui no capítulo 3 mesmo, no verso 7, ele sai da sinagoga novamente e ele vai com seus discípulos à beira-mar, onde ele curou diversas pessoas. Nós vemos aqui que o seu sábado não era inútil. Ele foi na sinagoga, curou uma pessoa. Foi repreendido pelos fariseus. Depois ele voltou à sinagoga, curou aquele homem da mão ressequida. Foi repreendido de novo. Então ele fala: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito dar a vida ou tirar a vida? Depois ele sai da sinagoga novamente, vai à beira-mar. E aí então ele cura diversos outros enfermos. Essa passagem está do verso 7 até o verso 12. Está dizendo aqui que ele cura muitos enfermos à beira-mar. Depois disso, se você olhar no verso 13, ele escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos. Verso 13 aqui: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Ele escolhe os seus apóstolos. Depois disso ele retorna para sua casa, mas nem podia comer, e seus parentes achavam que ele estava louco. Veja aqui os versos 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Além disto, ele passa a ensinar os que ali estavam, e volta à beira-mar de novo. Capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Depois disto, ele vai ensinar a parábola do semeador. Veja aqui no capítulo 4, verso 13. Essa parábola, eu estou descrevendo todas essas passagens para vocês
para que nós possamos ver como estava o dia de Jesus naquele sábado, que ele dormiu no barco. Então, lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as outras? O que quer dizer isso? Quando ele ensinou essa parábola do semeador, ele disse que quem não compreende essa parábola do semeador não consegue compreender as outras. Neste sábado, neste dia, onde ele estava com todas essas atividades, que ele não conseguia nem comer, ele ensina a principal das parábolas para os seus discípulos. Depois disto, ele ensina a parábola da candeia, no verso 21, ensina a parábola da semente, no verso 26, e ensina a parábola do grão de mostarda, no verso 30. E aqui no verso 33, vai dizer que ele ensinava muitas outras que nem estão relatadas aqui. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então nós podemos ver aqui que já era bem tarde, já estava tarde, e ele então está com seus discípulos no barco. Depois de ir à sinagoga várias vezes, curar enfermos na sinagoga, ser censurado pelos fariseus, ir à beira-mar e curar enfermos ali, voltar para sua casa e não conseguir fazer uma refeição tranquilo, porque as multidões estavam o abordando, passar por aquela situação em que os próprios parentes queriam prendê-lo, achando que ele estava louco ou fora de si, porque ele estava tendo todas aquelas atividades naquele dia. Além disso, ensinar a parábola do semeador, a parábola da candeia, do grão de mostarda, da semente e muitas outras palavras que ele estava ensinando para todas aquelas pessoas. E então, já tarde, ele está com seus discípulos no barco, neste sábado. E aqui nós vemos que naquele dia, sendo já tarde, ele disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Ou seja, o trabalho aqui está concluído. Vamos para outro lugar, porque existem outras pessoas a serem alcançadas. Nós vamos continuar servindo a Deus. Nós vamos continuar a nossa obra. Esta obra, ela não vai parar. Vamos para o outro lado. E depois nós vemos aqui o verso 36. E eles, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava. Note bem que o dia de Cristo, este sábado, que já tinha trazido não só todas essas atividades lícitas, servindo não aos homens, mas servindo a Deus. Cristo estava servindo a Deus aqui. E toda a sua capacidade intelectual para se defender das acusações dos fariseus, que o acusavam porque aquele dia era um dia de sábado, como se ele não pudesse fazer o bem no dia de sábado, como se ele não pudesse ensinar os caminhos de vida eterna, como se ele não pudesse trazer vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas, como se ele não pudesse curar as pessoas, como se um dogma, um mandamento fosse mais importante do que servir a Deus. Note que todas essas atividades de Cristo aqui estavam relacionadas ao serviço piedoso. Cristo, ele não estava trabalhando para si mesmo. Ele não estava procurando aqui os seus próprios interesses. É inevitável pensar que Cristo poderia estar exausto aqui, cansadíssimo. E talvez por isso tenha dormido no barco, de tão cansado que ele estava. Mas aí nós seguimos aqui e nós vemos que aquele que não conseguiu nem sequer fazer uma refeição, o verso 33 diz: e ele, despedindo as multidões, eles o levaram assim como estava. Cristo não reivindicou nem sequer voltar para casa para trocar de roupa. Não, vamos para lá, mas espera um pouco, eu vou trocar de roupa, eu vou tomar um banho, eu vou descansar um pouco. Isso aqui, irmãos, chama-se abnegação, disposição para fazer a obra pela qual ele foi chamado e enviado. E ele nem sequer, ele do jeito que ele estava, provavelmente com fome, porque ele não conseguiu se alimentar. E assim mesmo ele foi para outra margem. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu não sei se é possível, para os homens certamente não,
Mas eu não sei se se é possível entender como Deus mede essa graduação de nível de pecado. Pecados mais graves, pecados hediondos, pecados gravíssimos, com pequenos erros e pequenos delitos que nós cometemos. Mas eu fico pensando, se nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, se nós devemos ter a mesma mente de Cristo, se nós devemos seguir Cristo como exemplo e modelo, qual será o grau de pecado de pessoas que professam ser cristãs e reclamam porque estão trabalhando demais na obra de Cristo? Qual será? Quantas vezes eu reclamei? Qual será que foi o grau de pecado que eu cometi ali? Se o próprio Cristo nem tempo de se alimentar tinha. Isso nos faz refletir duas coisas. Primeiro, a importância da missão. Segundo, a grandeza daquele que nos chamou. E terceiro, a nossa pequenez. Que estamos tão voltados para nós mesmos que muitas vezes nós ficamos indignados. Porque nós estamos, talvez, achando que estamos fazendo muita coisa na obra de Deus. Quando na verdade, irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós nos envergonhamos. Eu me envergonho. Eu me envergonho quando eu olho para Cristo. E vejo como é pouco o que estou fazendo e o que estamos fazendo. E qual o motivo da nossa queixa? Qual o motivo da queixa? Qual o motivo da queixa do povo cristão? Qual o motivo da queixa daqueles que trabalham a serviço do rei? Qual o motivo da queixa? Qual o motivo da queixa daqueles que um dia resolvem pôr a mão no arado, seguir a Cristo, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar para que a voz da pregação continue ativa, cuidar para que as pessoas aprendam a sã doutrina? Qual a queixa? E Jesus nem sequer trocou de roupa. Depois nós vemos aqui o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que se nós formos pensar em serviço piedoso, nós vamos ver que esse dia de Jesus aqui era um exemplo de serviço piedoso, né? Ele fez de tudo aqui. Sinagoga e congregação. Ele congregou. Ele foi 2 vezes na sinagoga. Ele curou pessoas. Tudo isso que nós já vimos aqui. E mesmo assim, o barco onde ele estava foi açoitado por uma tempestade. O que nós aprendemos aqui? Irmãos, é olhar com os olhos certos. Aquele que é espiritual, viva de forma espiritual. Olhe as coisas de forma espiritual. Aquele que é carnal, ele vai olhar as coisas com os olhos da carne. Mas aquele que é espiritual, ele vai olhar as coisas com os olhos espirituais. O que acontece aqui é que o serviço piedoso não impede que venham as tempestades sobre as nossas vidas. Não impede. Ele estava num dia repleto de serviço a Cristo, serviço a Deus. Cuidando das pessoas, servindo a Deus. Esse é o serviço piedoso. Nós já abordamos várias vezes, né? A caridade é ajudar alguém. O serviço piedoso é ajudar alguém, mas servindo a Deus. Integrado com as coisas de Deus. E isso não impede que venham as tempestades na vida daquele que trabalha com o serviço piedoso. A Bíblia nunca disse que as tempestades não viriam sobre as pessoas. O falso evangelho diz que quando a pessoa está passando alguma tempestade é porque está faltando fé, ou porque ela pecou, ou porque está acontecendo alguma coisa. Como é que explica isso aqui? No barco de Cristo, que estava no serviço piedoso. Ou seja, a piedade, o serviço, a nossa devoção a Deus e à obra, não impede que as tempestades venham. Elas vêm, elas virão. Mas eu quero também salientar um outro lado. No barco onde está Cristo, tempestade nenhuma faz naufragar. O barco onde Cristo está não naufraga. Ele pode ser açoitado pelas ondas. Os ventos podem bater fortemente. A tempestade pode trazer algum tipo de susto. Mas esse barco não vai naufragar. Simplesmente porque Cristo está nele. Se nós colocamos, né, isso aqui parece um jargão, né? Mas é fato. Se nós colocarmos Cristo
no barco da nossa vida, esse barco não vai naufragar. Mas entendam bem, não impede que venham as tempestades. Mas nele está aquele que tem poder para acalmar as tempestades, para emudecer os ventos contrários. Aquele que dá ordem ao mar, aos ventos e às tempestades. O barco em que Cristo está, ele não vai naufragar. E vemos também, no verso 38, que Cristo, ele escuta o clamor dos discípulos. Veja só, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele tinha um controle absoluto de todas as coisas. Ele podia dormir ali porque ele tinha fé suficiente para saber que aquele barco não iria naufragar. Ele sabia, ele conhecia a sua própria missão, ele era o próprio Deus encarnado. No entanto, ele não nega o auxílio para os seus discípulos. Ele entende que aqueles discípulos, que ele havia chamado há pouco tempo, estavam olhando aquilo com os olhos da carne. Esse barco vai naufragar, nós vamos perecer. Será que Cristo não se importa comigo? Será que Cristo não se importa que eu vou perecer nessa situação? Está tudo indo à ruína, está tudo caindo, não tem mais solução, vai acabar tudo. Cristo dormindo, será que ele não se importa comigo? Se Cristo não acordasse aqui e não acalmasse a tempestade, eles iriam chegar a outra margem do mesmo jeito. Porque a obra de Cristo e o propósito de Cristo era ir a outra margem. Nós vamos ver aqui já no capítulo 5 o que ele foi fazer lá. Eles iam chegar na outra margem do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Mas Cristo acorda com o clamor deles, Cristo acorda e dá ordem para que a tempestade passe. Por que Cristo fez isso? Isso chama-se compaixão. Ele tem compaixão da nossa pequenez, ele tem compaixão das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas dificuldades no dia a dia. Ele tem compaixão de nós. Irmãos, o que diz o livro de Lamentações de Jeremias? Conhecido como o profeta chorão, aquele que parece que pregava e ninguém dava ouvidos à sua pregação, e ele tinha certeza que viria o cativeiro babilônico. Deus tinha revelado para ele até o tempo do cativeiro, 70 anos, e ele tentando poupar aquelas pessoas, os seus amigos, a sua família, a sua nação, ele tentando poupar aquelas pessoas desse cativeiro. E ninguém dava ouvidos a ele, porque as pessoas queriam ouvir os falsos profetas falarem de bênçãos, vitórias e prosperidade. E aí, quando veio o cativeiro, Jeremias praticamente emocionalmente destruído, porque parece que a sua pregação não contribuiu em nada com as pessoas que ele amava, com a sua nação. Mas ele ainda tinha a fé em Deus, que Deus estava no controle. Que tudo bem, Deus não acalmou a tempestade que viria com o cativeiro babilônico, mas Deus continuava no controle. Então ele escreve o seu livro de Lamentações. Olha o nome do livro, Lamentações. Ele escreve nesse livro, e nesse livro ele fala uma das verdades que mais nos consola até hoje, tantos séculos depois. Ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus poderia simplesmente ter destruído aquele povo ali mesmo. Deus poderia ter levantado os babilônios para que fizesse uma devastação ali e matasse todo mundo. O cativeiro foi bênção ainda, foi misericórdia de Deus ainda, de preservar aquele povo. Aqui, Cristo poderia deixar a tempestade açoitar o barco, que eles iam chegar do outro lado do mesmo jeito, e a missão ia ser cumprida do mesmo jeito. Mas ele ouve o clamor daqueles homens que estavam olhando apenas a matéria, apenas fisicamente, apenas a carne, com os olhos da carne. Eles não estavam tendo olhos espirituais ali. E eles clamam, e Cristo então levanta e escuta o clamor dos discípulos, e no verso 39, ele acalma a tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, eu creio que vocês também, porque todo cristão tem lembrança dos livramentos que Deus deu, de tantas coisas que Deus fez na nossa vida, né?
Mas teve momentos na minha vida, irmãos, que eu quase podia ouvir a voz de Cristo falando: acalma e emudece para os problemas e aflições que estavam rondando o meu barco. Mesmo eu, com a fé praticamente destruída, com a fé pequena, não era porque Deus estava contemplando a grandeza da minha fé, não. Foi pura compaixão. Mesmo quando a minha fé estava tão pequena que eu não conseguia nem orar direito. E eu só falava: Deus, tem misericórdia. Agora vai acabar tudo, agora vai naufragar, agora essa situação vai me consumir, agora vai acabar, esse sonho vai morrer, não tem mais o que fazer aqui. E de repente, alguma coisa, um fato novo, uma situação, as coisas mudavam. Por isso que é importante a gente anotar e fazer marcos mesmo das coisas que Deus faz, porque passa o tempo e você olha para trás e fala: olha, nem lembro mais que eu estava passando isso aqui, ó. E eu quase que podia ouvir a voz de Cristo falando: emudece esse problema, cala essa tempestade, para. E a grande bonança que vem, o grande alívio. E a gente olha e glorifica a Deus. E a gente mesmo pensa, mesmo muitos anos na caminhada, a gente pensa: quem é esse que até esse problema aqui ele conseguiu reverter? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ele manda a tempestade parar, a tempestade para. E aí chegamos aqui no verso 40. Cristo é um educador do reino dos céus. Ou seja, ele educa o seu povo para como chegar no reino dos céus. Irmãos, alguns de nós aqui estão no jardim da infância. Outros estão no primário. Não importa. Graças a Deus estamos. Eu posso estar no jardim da infância, mas graças a Deus eu estou nessa escola em que Cristo está nos educando como nós devemos ser no céu. Como diz o Salmo 15, o cidadão do céu. Ele vai nos ensinando aqui. Então ele desperta, como eu disse, por pura compaixão, porque com tempestade ou sem tempestade, esse barco chegaria no destino. Ele desperta, ele acalma a tempestade, ele acalma aqueles homens, ele entende o terror que aqueles homens estavam vivendo, achando que iriam perecer. Tanto é que eles falam: não te importa que nós vamos perecer? Eles achavam que iam perecer ali. Ele acorda, desperta, ele acalma a tempestade, mas ele não deixa de educar. Irmãos, isso aqui é didático. Ele está educando o seu povo, como ele está nos educando hoje, como ele nos educa todos os dias. Quando eu pego a Bíblia, existe um professor me ensinando aqui. Quando nós pegamos a Bíblia e lemos e tentamos entender a palavra, tem um professor de amor nos ensinando como que vai ser a nossa formatura quando ele chegar lá. Como vai ser? Está nos preparando para essa nova vida. E ele diz aqui: por que sois assim tímidos? Verso 40. Isso aqui, irmãos, é uma censura? Pode ser uma censura, mas é uma censura educacional. Ele está ensinando. Jesus poderia acalmar a tempestade para aqueles homens, já fez a sua compaixão, e aqueles homens ficariam mais tranquilos, ele voltaria a dormir. Deixa eu aproveitar mais alguns minutos aqui descansando, porque ainda tem muita coisa para eu fazer lá do outro lado. Mas ele educa. E ele diz: por que sois assim tímidos? E faz uma pergunta que ele sabe a resposta, mas é aquela pergunta que nos faz pensar. Como é que não tendes fé? Vocês não viram lá na sinagoga, quando eu curei aquele paralítico? E o homem da mão ressequida? E os enfermos à beira-mar? Vocês viram tudo isso? Vocês sabem? Vocês estão convivendo? Vocês entenderam as parábolas que eu ensinei? Eu ensinei as parábolas. Várias parábolas eu ensinei para vocês. Vocês estão instruídos já. Embora esteja um pouco tempo aqui, estão sendo instruídos pelo mestre dos mestres. Como é que você não tem fé? Como é que você acha que uma tempestade qualquer vai levar a naufrágio um barco onde está o Senhor do Universo? Como? Quem que pôs as estrelas lá? Quem que pôs Cristo estava na obra da criação. Quem que fez tudo isso? Como que a gente pode duvidar que não vai dar certo se eu entregar minha vida totalmente nas mãos de Cristo? Como? Qual o motivo desta perversa incredulidade
que insiste em assolar o nosso coração, senão a nossa própria miséria, a nossa própria pequenez. É por isso que nós devemos ter a mente de Cristo. É por isso que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque no barco onde está Cristo, no barco onde está o Senhor do universo, que governa o universo, tempestade nenhuma vai naufragar esse barco. Nenhuma. Onda forte nenhuma vai. Porque ele tem poder sobre os ventos, o mar, a tempestade, e tudo lhe obedece. Tudo obedece. Então nós vemos que os que caminham, os que colocam Cristo no barco, acabam percebendo esse poder. E nós vemos aqui, verso 41. E eles, possuídos de grande temor, entenda bem, antes eles estavam com medo, aterrorizados. Agora eles estão com temor, vendo aquela ação de Cristo. É diferente as duas coisas. Uma coisa é medo que as circunstâncias, que as coisas que aconteceram vão nos destruir, nos causar algum dano, algum mal. Outra coisa é temor de ver o Rei do Universo agindo na nossa vida. Temor para que a gente não fira os seus mandamentos. É diferente. E aqui, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Irmãos, aquele que convive com Cristo simplesmente não pode calar-se e não falar para os outros. Como é grande esse Senhor do universo, como é verdade isso, como é verdadeiro, como as promessas dele se cumprem, como ele é poderoso. Eu já senti isso na minha vida. Ele simplesmente faz, ele dá a sua ordem e as coisas acontecem. Quem é que pode criar algo apenas com o poder da sua palavra? Embora o falso evangelho também diz que quando a pessoa fala, alguma coisa acontece, né? Mas somente Deus pode falar e as coisas acontecerem de fato. Esses dias eu acabei vendo um vídeo em que o pregador ele falava isso. E é verdade. Somente Deus pode falar, somente a palavra de Deus tem esse poder de falar e dele falar e a coisa acontecer. Bota uma bacia de água na sua casa e fala assim, haja animais aquáticos. Vê se vai surgir algum animal ali. Não vai, irmãos. Chega na piscina, lá quem tem piscina, numa piscina lá e fala, haja animais marítimos, animais aquáticos. Não vai acontecer nada, irmãos. Porque o único que tem poder para decretar coisas e essa coisa acontecer é Deus. E aqui então os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Um alimentava os outros, todos viram a mesma coisa, todos presenciaram a mesma coisa, todos sentiram o mesmo terror, o mesmo medo, e todos estavam cheios de temor, vendo a grandeza de Cristo. Todos estavam lá, mesmo assim um falava para o outro. Todos nós aqui já vimos Deus fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas mesmo assim nós falamos uns para os outros. Mesmo assim nós interrompemos a nossa semana, uma vez por semana, para cultuarmos a Deus e para sermos instruídos na palavra. Porque esta palavra é que vai nos fortalecer, nos educar e nos levar para o destino eterno. Se nós pararmos de fazer isto, nós vamos ficar mergulhados apenas no nosso próprio pensamento. E os enganos do nosso coração vão nos levar para qualquer lado. E quem vai acalmar os ventos e a tempestade? Então, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Reflita nisso e considere isso, irmãos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, compare este que até o vento e o mar lhe obedece com o verso 40, onde este diz, por que sois assim tímidos? Como é? Como é que não tendes fé? Como que a gente não vai crer num Deus tão grande e maravilhoso que nós já sentimos o poder dele na nossa vida? Considere isso. A vida é como os momentos que se passaram aqui nesse barco. É exatamente como os momentos que se passaram nesse barco. Assim é a vida. É necessário ir buscar as pessoas
que estão escravizadas na outra margem. Veja aqui o verso do capítulo 5, ele vai até a terra dos Gerazenos, e ali ele vai curar um endemoniado. E ele vai fazer uma obra missionária ali. Haviam pessoas precisando dele. E ele estava cansado, sem comer, sem trocar de roupa, um dia de extremas atividades no serviço piedoso, não trabalhando para si mesmo, mas totalmente abnegado. O quarto mandamento, ele nos ensina a sermos abnegados das coisas materiais, do nosso próprio interesse. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor, em que nós abrimos mão dos nossos próprios interesses. Nós não vamos ficar pensando em nós mesmos, mas nós vamos fazer, se necessário, se tivermos que ajudar um vizinho, se acontecer algum problema na nossa rua, nós vamos socorrer aquela pessoa. Nós vamos fazer isso. Nós não vamos fazer como o sacerdote e o levita, que deixaram aquele homem semi-morto no meio do caminho, porque é lícito fazer o bem. Mas nós vamos fazer isso de forma piedosa, ou seja, pensando nele, servindo a ele, não como algo que é bom para nós, porque vai favorecer a minha fé e vai me dar galardões, não, mas o serviço abnegado a Deus. Então ele vai lá para a terra onde tem o demoniado ali, Gerazeno. E aí, irmãos, é necessário buscar as pessoas que estão escravizadas na outra margem. Nós nos estruturamos aqui, mantemos os nossos cultos para ensinar as pessoas. Nós devemos ir para outra margem, para buscar as pessoas que estão lá sofrendo. Nós vamos fazer isso, se assim Deus nos ajudar. Nós vamos fazer. Outra coisa, a tempestade vem, mas nenhuma tempestade levará a naufrágio um barco onde Cristo está. Os homens devem, de fato, clamar a Deus e pedir socorro nas mais diversas situações da vida, mesmo que ele esteja com a fé lá em cima. Mesmo assim, eles têm que reconhecer quem é o Senhor. Não é a nossa fé que conduz as coisas, e não é a nossa palavra. E a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então a nossa dependência é total de Deus. Um outro detalhe. Sim, Cristo acalma as tempestades que sobrevêm na vida dos seus discípulos. Entre confiadamente no trono de graça, como diz o autor ao livro dos Hebreus, a fim de alcançar misericórdia, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então não fique olhando e com o pensamento enganado do seu coração, que diz assim, olha, eu não posso porque eu sou muito pecador, eu sou muito fraco, eu não mereço, eu não vou pedir para Cristo, eu mereço a punição mesmo. Porque não pense assim. De fato é. Desculpa falar, né? De fato somos fracos e pequenos e não merecemos. Mas nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Portanto, entre confiadamente, sem ser tímido, entre confiadamente junto ao trono de graça, a fim de alcançar misericórdia. Se está com medo da tempestade, clame a Ele. Pode clamar, clame a Ele, porque Ele tem poder de acalmar as tempestades. E por fim, porque Jesus dormiu no barco em meio à tempestade? Consideramos, estava cansado? Sim, estava cansado. Mas quantas vezes você estava cansado e não conseguiu dormir, porque estava aflito e preocupado com as coisas? Comigo já aconteceu várias vezes. Muito cansado e não consegui dormir, por estar aflito. Cristo dormiu. Então não dormiu só porque estava cansado. Ele dormiu porque ele tinha paz, porque ele é o príncipe da paz. E ele sabia quem ele estava servindo, e ele sabia o que ele estava fazendo. Então as ondas e a tempestade não podem assustar aquele que sabe, que tem definido o seu caminho. Então Cristo dormiu porque ele tinha paz. Que neste dia do Senhor nós possamos aprender que nosso sábado, ou no nosso caso, o dia do Senhor, né? O nosso Shabat, não é um dia ocioso, mas um dia de piedade, de compaixão, de aprendizagem e, acima de tudo, de paz. Não deixe nada roubar a paz do seu coração e descanse nele, porque ele tem poder para acalmar
toda tempestade.